Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje, Semana Farroupilha é encerrada com festividades e desfiles em várias cidades aqui da região do Alto Uruguai e também da região Nordeste. Entre outros destaques na segurança pública, um homem foi assassinado em Barão de Cotegipe e a Polícia Civil investiga uma outra tentativa de homicídio que aconteceu aqui em Erechim, em que um adolescente chegou a ser ameaçado para assumir o crime. Você vai ver também que um ladrão de bicicleta foi preso aqui na região central e no fim de semana foi de fé na Romaria de Nossa Senhora da Salete em Marcelino Ramos. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias que está no ar. Muito boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso Bom Dia Notícias, notícias de Erechim, da região do Alto Uruguai, neste pós-feriadão, né, dia 21 de setembro hoje, você se ligando às informações aqui. Vamos dar uma olhada na nossa janela do Bom Dia, tá aí para você céu nublado neste momento aqui na capital da Amizade, temperatura na casa dos 20 graus. E a gente já começa mostrando para você o caso de um homem que foi assassinado em Barão de Cotegipe neste fim de semana. Olha, o crime ainda não teve a motivação divulgada pela polícia, mas o homem teria sido atingido por golpes de foice. Um suspeito já foi preso. Um homem foi assassinado com pelo menos 3 golpes de arma branca no fim da tarde de sábado em Barão de Cotegipe. De acordo com relatos de populares, o crime aconteceu durante uma briga em linha São Roque, no interior do município. A vítima foi identificada como Valdir Olívio, de 50 anos. Ele teria sido atingido na região do pescoço. O suspeito de ser o autor do crime foi preso pouco depois pela polícia. Ele, de 47 anos, é natural de Getúlio Vargas, mas residia na localidade onde ocorreu o assassinato. A polícia apreendeu uma foice e acredita que a ferramenta possa ter sido utilizada como arma do crime, mas somente um laudo pericial irá confirmar ou não a suspeita. Os motivos que teriam levado à briga não foram divulgados. O caso segue sendo investigado. E a Polícia Civil investiga uma tentativa de um homicídio aqui em Erechim. Logo após o homem dar entrada no hospital baleado, os policiais foram chamados. Um suspeito chegou a ser detido. A Polícia Civil investiga uma tentativa de homicídio que aconteceu em Erechim na noite do último domingo. De acordo com o registro, um homem deu entrada na Fundação Hospitalar Santa Terezinha baleado. Policiais foram chamados até o local e a vítima, que foi atingida em um dos braços, informou quem seria o autor dos tiros. Buscas foram realizadas e um suspeito chegou a ser preso, sendo levado para a delegacia. E nós vamos para o site do jornal Bom Dia ainda para falar deste caso, dessa tentativa de homicídio que aconteceu aqui em Erechim, porque um adolescente sofreu ameaças para assumir essa tentativa de homicídio. Olha, foi na tarde deste domingo, quando a guarnição da Brigada Militar foi até o Hospital Santa Terezinha para verificar a situação do indivíduo que estava lesionado por arma de fogo. Ele foi baleado. A vítima informou aos policiais o nome e o apelido do autor. E quando chegaram à delegacia de polícia de pronto atendimento para a comunicação de ocorrência, estava um adolescente se apresentando como o autor do fato. Os policiais conversaram com o jovem e ele acabou admitindo não ser o autor do crime. Disse ainda que foi ameaçado para assumir. As guarnições permaneceram em diligências e localizaram um homem apontado como responsável pelos disparos. Ele, de 20 anos de idade, foi reconhecido pela vítima e apresentado na delegacia para os procedimentos cabíveis, sendo logo após levado ao presídio aqui de Erechim, hein? E olha, um homem foi preso após ser flagrado dirigindo embriagado aqui em Erechim. Foi durante a madrugada do último domingo, quando uma guarnição da Brigada Militar deslocou para atendimento no acidente de trânsito lá na rua Teodoro Tedesco, no bairro Aeroporto. Em conversa com o motorista de um veículo, os policiais perceberam que o mesmo apresentava visíveis sinais de embriaguez. O homem, então, foi convidado e realizou o teste do etilômetro com resultado positivo. Diante dos fatos, o condutor de 27 anos de idade foi preso. Ele foi levado para a delegacia para os procedimentos cabíveis.
Também nas últimas horas, um carro roubado foi recuperado pela polícia. Foi durante a tarde do último domingo, quando por volta das 3h30 da tarde, uma guarnição da Brigada Militar que efetuava o patrulhamento na estrada Barragem da Corsã, quando avistou um veículo modelo Fiat Uno abandonado. Em consulta ao sistema informatizado de dados, constatou que esse automóvel estava em situação de furto. Diante dos fatos, o veículo foi recolhido e entregue à delegacia para depois ser devolvido até o seu proprietário. Nenhum suspeito de ter cometido o crime foi preso. E olha, um índio foi preso após furtar uma motocicleta lá em Benjamin Constante do Sul. Foi na noite da segunda-feira, quando uma guarnição foi até a área indígena de Votouro, lá em Benjamin Constante do Sul, onde estava detido um índio por furto de uma motocicleta. Os policiais efetuaram um contato com o cacique, que informou que havia tomado conhecimento do furto da motocicleta e de um indígena, que ao identificar o autor, efetuou a prisão e solicitou à Brigada Militar para a condução até a delegacia para o registro do fato. A motocicleta já havia sido devolvida ao proprietário pelo cacique. O índio preso foi levado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento aqui de Erechim. E olha, um menor foi apreendido por tráfico de drogas lá em Trindade do Sul. Foi na noite do último sábado, quando guarnições da Brigada Militar efetuavam o patrulhamento de rotina e abordaram indivíduos em um bar. Na busca pessoal, em um adolescente foi localizado 6 porções de cocaína, pesando 2,97 gramas e mais 2 cigarros de maconha, pesando 42 gramas. Neste mesmo local, foi informado que o menor fazia venda de entorpecentes. Diante dos fatos, o adolescente de 17 anos de idade foi apreendido. Ele foi encaminhado para o Conselho Tutelar e depois para a Delegacia de Polícia de Erechim, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. E olha, um homem que estava foragido da Justiça de Santa Catarina foi preso em Barra do Rio Azul. Ao ser abordado pela polícia, ele tentou dar um nome falso, mas os policiais descobriram. Veja. Um homem que estava sendo procurado pela Justiça foi preso em Barra do Rio Azul neste fim de semana. De acordo com a Brigada Militar, ele foi abordado por uma equipe que fazia o patrulhamento. O suspeito informou um nome que não conferiu no sistema da polícia. Então, os policiais buscaram informações em outro sistema, o de foragidos do estado de Santa Catarina, onde constataram um mandato de prisão para o homem. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Erechim e logo após ao presídio, onde ficará à disposição da Justiça. E uma dupla foi presa com maconha, crack e cocaína lá em Estação. Eles estavam em um local já conhecido pela polícia como ponto de venda de drogas. 2 homens foram presos com maconha neste fim de semana em Estação. De acordo com a Brigada Militar, a dupla foi abordada em uma casa, já conhecida pela polícia como ponto de venda de drogas. No local foram encontrados cerca de 1,3 kg de maconha, 193 gramas de cocaína, 15 gramas de crack, aparelhos de celulares e uma balança de precisão. A dupla foi levada para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Erechim e logo após ao presídio. E um ladrão de bicicleta foi preso no centro aqui de Erechim. Ele foi flagrado por câmeras de videomonitoramento no último dia 10 de setembro, roubando a bicicleta aqui na região central. Logo após, ele levou a bicicleta para um local, desmontou ela e estava levando as peças devagarinho. Mas numa dessas ele encontrou a polícia. Veja. Um homem foi preso na madrugada do último sábado com partes de uma bicicleta roubada. De acordo com a Brigada Militar, policiais abordaram o suspeito na Avenida 7 de Setembro, após ele ter sido flagrado furtando a bicicleta no último dia 10 de setembro. Ao ser questionado, o homem confessou o crime e disse que havia desmontado a bicicleta. Ele informou onde estariam as outras partes. Os policiais foram então até o local e encontraram todo o material. O suspeito, junto com este material, foi levado para a delegacia, onde os policiais descobriram que ele também havia um mandato de prisão expedido pela Justiça. Logo após prestar depoimento, o homem foi encaminhado para o presídio de Erechim. E um veículo capotou na RS 408 em Erval Grande. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Um veículo saiu da pista e capotou na RS 480 em Erval Grande na noite do último sábado. O acidente aconteceu próximo à comunidade de Linha Capelo.
De acordo com os bombeiros voluntários de São Valentim, não foram encontradas vítimas no veículo e o automóvel estava fora da pista. O comando rodoviário da Brigada Militar de Nonoai atendeu a ocorrência. Vamos agora à nossa série dos golpes. Fique atento, cuidado para você não cair nos golpes aí que estão sendo aplicados principalmente pela internet. Veja. Olá, hoje vou te explicar sobre o golpe do depósito com o envelope vazio. Geralmente a vítima fez algum anúncio para a venda de um determinado bem ou objeto. O anúncio normalmente é feito pela internet em sites de compras ou por redes sociais. Após a negociação, o golpista faz o depósito do valor acertado em um caixa eletrônico ou lotérica, mas não deposita dentro do envelope o valor deste bem ou objeto. O golpista encaminha a foto do comprovante de depósito e a vítima confirma o recebimento em consulta à sua conta pelo aplicativo do banco. Como a verificação bancária do depósito demora algumas horas ou às vezes é realizada no próximo dia útil, o valor fica aparecendo como depositado até que se verifique que o depósito não foi satisfeito. Até lá, a vítima já entregou o bem. Normalmente o golpista manda o motorista por aplicativo buscar no mesmo dia do depósito o objeto. Atenção para a dica da Polícia Civil Gaúcha. Quando realizada uma negociação pela internet, aguarde sempre a compreensão do depósito bancário. É bom também esperar o próximo dia útil para que haja confirmação da entrada do dinheiro na conta. E foi aberta no último fim de semana a Semana Municipal do Trânsito aqui de Erechim. O ato aconteceu no Auri Campus aqui de Erechim. E neste ano foi homenageado o chefe da Polícia Rodoviária Federal aqui de Erechim, o inspetor Regivaldo Tonon. Foi aberta oficialmente neste fim de semana a 22ª Semana Municipal do Trânsito, promovida pela Secretaria de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social através da Diretoria de Trânsito. O evento ocorreu na Auri Campus de Erechim e contou com a presença de várias autoridades. O homenageado da Semana Municipal do Trânsito deste ano foi o chefe da Polícia Rodoviária Federal de Erechim, Regivaldo José Tonon, que recebeu uma placa pelo reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, especialmente na área de segurança do trânsito. E a região do Alto Uruguai celebrou o 20 de setembro com cavalgadas e outras atividades culturais, todas elas seguindo os protocolos de segurança. Veja. O Dia do Gaúcho foi comemorado em várias cidades da região do Alto Uruguai e do Nordeste Gaúcho com desfiles e cavalgadas. Em Marcelino Ramos, as festividades aconteceram no distrito de Coronel Teixeira, onde membros da comunidade desfilaram pelas ruas com uma cavalgada para celebrar a data. Em Nonoai, o feriado também foi de muitas homenagens ao orgulho de ser gaúcho. Neste dia 20, aconteceu o desfile Farroupilha, que reuniu uma multidão de cavalarianos que percorreram as principais ruas da cidade até o CTG Sentinela do Pampa. Em Machadinho, muitas famílias participaram do desfile, que foi prestigiado pela comunidade local e organizado pela administração municipal por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, com a participação dos Centros de Tradições Gaúchas, os CTGs locais. Em Campinas do Sul, a data foi marcada por várias atividades no CTG Rodeio da Querência, onde foi realizada uma cerimônia marcando o encerramento da Semana Farroupilha. Na cidade de Centenário, as celebrações aconteceram no domingo, dia 19, com celebrações artísticas na Praça Municipal, juntamente com uma mateada. Em Aratiba, também aconteceram festividades na Praça Municipal e o desfile Farroupilha, que percorreu as principais ruas do município e contou com a participação do prefeito Gilberto Luiz Endes montado a cavalo.
E o fim de semana foi de fé, devoção e agradecimento a Nossa Senhora da Salete em Marcelino Ramos. Dezenas de devotos da santa acompanharam as celebrações que aconteceram principalmente no sábado e no domingo. O fim de semana foi de fé e oração a Nossa Senhora da Salete em Marcelino Ramos. Assim como no ano passado, devido à pandemia, em 2021, as celebrações foram transmitidas pela internet, mas centenas de romeiros visitaram o santuário presencialmente, principalmente ao longo do domingo. Um dos momentos mais especiais e emocionantes da festa foi a encenação da aparição de Nossa Senhora da Salete. Pois bem, meus filhos, ide e transmitam esta mensagem a todo o meu povo. Vão, meus filhos, transmitam esta mensagem a todo o meu povo. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha, a Solar Imóveis é imobiliária de confiança e qualidade, que tem sempre as melhores opções para quem quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou o local ideal para a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da Sete, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos, imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária, tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, tá bom? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência tem os destaques da coluna Pente Fino e também começa a primavera daqui a pouquinho. Por isso a gente vai mostrar a previsão do tempo para você. Tempo semi-nublado, com chuva aqui na maior cidade do Alto Uruguai Gaúcho. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu estou convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Comércio aberto, mas tem que se cuidar. Escolas com aulas, mas nada de bobear. Vacina no braço, mas ainda não dá para aglomerar. Continue mantendo os cuidados contra a Covid-19. Use álcool em gel e máscara. Cuide de você e de quem você ama. Uma campanha da Prefeitura de Erechim. Você está procurando emprego? Deseja posicionar sua marca no mercado com o objetivo de alavancar suas metas e projetos? A Rede Águias é perfeita para você. Aqui você encontra assessoria empresarial, consultoria, marketing e publicidade, fotografia publicitária, pós-venda empresarial, cobrança extrajudicial, RH e gestão de pessoas, assessoria contábil, treinamento de vendas e agência de empregos. Montamos projetos para a sua empresa e executamos todo o processo. Rede Águias, na Avenida 7 de Setembro, número 371, Sala 3. Siga também nossos perfis nas redes sociais. Rede Águias, conectando pessoas e empresas. Voltei para reforçar a mensagem. Com a falta de chuvas e os reservatórios mais baixos, a gente precisa economizar energia e água. Atitudes simples aí na sua casa ou no comércio fazem a maior diferença. Tomar banhos mais curtos, não deixar a torneira ligada à toa e reduzir o uso do ar-condicionado. Energia e água, evite o desperdício para não faltar depois. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. A Taca Agronegócios é completa no ramo agrícola. Conta com sementes de milho Agroeste, soja nideira, fertilizantes foliares da marca BS AgroScience e Santa Clara Agrociência, adubo marca Ouro Fértil, além de fertilizantes e toda a linha de inseticidas e fungicidas. Venha nos visitar e faça um ótimo negócio. Rua Paraguai 39, bairro Ipiranga, em Erechim.
com as bênçãos de São José. Trago boas notícias pra minha gente. Passarela é tradição, sempre vai estar do seu lado. Chama a família, amigos e irmãos, churrasco e chimarrão, orgulho de ser gaúcho. Somos gaúchos de coração. Uma homenagem do grupo Passarela a esse povo heróico que tem orgulho dessa terra. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Tá no Master? Tá em casa. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio. Vovó, a senhora já tomou a segunda dose da vacina da Covid-19? Faltam só 2 dias. Quando chegar a sua vez, tome a segunda dose. Faça como eu. Não deixe para depois. Reforce a sua proteção. Isso é muito importante. Assim você protege a sua família, a sua renda e o Brasil. E continue se cuidando. Use máscara, lave as mãos, mantenha a distância segura e os ambientes ventilados. Brasil unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde, Governo Federal. Envelhecer com dignidade é um direito de todo ser humano. Muitos idosos sofrem vários tipos de violência. Violência física, psicológica, financeira, abandono, negligência. Violência contra o idoso é crime. As penas podem chegar a 30 anos de prisão. Denuncie. Ligue para o Disque 100. Abra seus olhos para a violência contra a pessoa idosa.
Conheça as academias do SESC, diversas modalidades para todos os públicos e para treinar onde você quiser ainda temos academia online. Acesse sesc-rs.com.br/academias. SESC, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Muito bem, voltamos o nosso intervalo agora com os destaques da coluna Pente Fino com o colega Rodrigo Finardi. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Leandro. Como é que está? Um bom feriado? Tudo bem, depois um bom feriado. Tem um feriado mais prolongado ainda, com uma folga. Um feriado ainda. Mas olha, o destaque da coluna desse feriado chamou muita atenção do pessoal que acompanhou. Pai e 3 filhos se dedicam ao direito em busca de concursos públicos. Olha, essa matéria é o Emerson Santarém, ele que é aposentado da Brigada Militar, ele que cuidava do Proerd, ele é suplente de vereador do PSTB, é uma pessoa querida na comunidade, né? Nós precisamos conversar sobre esse assunto antes dele e a esposa contraírem a Covid. E nós conversando, ele disse assim que ele temeu pela morte dele contra a esposa, ficaram 14 dias entubados, 2 semanas entubados. Nós tínhamos notícias meias negativas em relação a ele. Conseguiu se recuperar e ele e a esposa hoje estão bem, né? Sim, alguma sequela, tratando, mas estão bem, fora de perigo de risco de morte, né? Mas foi ali, ele disse assim, ó, numa condição quase de morte, o termo que ele usou para mim, né? Numa das conversas. Mas aqui o que eu quero falar aqui em cima dele? Falando esse relato que eles se recuperaram da Covid e tudo, eu voltei essa matéria, porque primeiro foi ele é formado em Direito, né? Ele mesmo dando obrigado. Ele disse que não vai fazer concurso público, porém ele vai fazer a carteira do OAB, que é advogado, quer ser advogado assim. Mas os seus 3 filhos, o Emanuel, a Vitória e a Sara, o Emanuel é formado em Direito, a Sara a Vitória é formada em Direito e a Sara, que é a mais nova, está no 2º semestre de Direito. Chama a atenção que os 3 querem fazer direito para prestar concurso público. O filho dele, um já é brigadiano. Aqui já advoga, mas está estudando para quando abrir concurso público. Os 3 formados e o outro, todos fizeram na UNE de Direito. E o que chama mais atenção ainda é que o namorado da Vitória, que é o vereador de Barão de Cotegipe, que eu sei esses dias no jornal até coincidente, que ele fez um discurso aqui, o Simon, também é advogado, e o namorado da Sara, então, no 2º semestre também é colega de sala de aula. Então, é tudo. Dá um grande escritório de direito. Ele até brigou assim, vamos fazer a grande família de advogados associados, ele disse, né? Isso aí. Então, após vencerem a Covid, a Liciane e o Emerson, encaminhando os filhos de direito, os 2 genros fazem direito, é interessante, é um dado bem interessante ainda. Muito bem. Bom, e o Solidariedade não é só no nome. Me chama a atenção o Solidariedade, que contou 7 anos, fez várias ações esse ano, mas continua. Agora, a semana passada, eles fizeram uma ação de vender frango assado e todo o lucro que deu, eles compraram brinquedos pedagógicos e doaram para a Aquarela. Então, é uma coisa que tu não está acostumado a ver na política, essas ações fora do período eleitoral e doação de coisas, né? Então, achei bem interessante. Eu fiz um registro dessa ação que eles fizeram aí na última sexta-feira, foi. Tudo bem. Olha, prestação de contas, política e eleição de 2022. Na noite de quinta-feira passada, hoje é terça, porque não teve o jornal sendo no sábado, teve uma reunião em Erechim dos republicanos, mas dos republicanos municipal. Por que do municipal? Porque o deputado federal e presidente do partido estadual, Carlos Gomes, estava na região também com o roteiro com a deputada estadual, a Fora Somense, né? Eu falei no dia anterior que a redação das farmácias solidárias. Mas foi encontro municipal, ela não participou o presidente estadual, onde ali não tinha nem ainda, tinha saído recém da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e Hernani foi fazer uma prestação de conta para o partido desses meses que ele ficou frente da Secretaria. Lá falaram de política e eleições, e ele mais ou menos reiterou que ele quer concorrer a deputado estadual agora no ano que vem, né? Então, está aí um registro da reunião que teve na Câmara de Vereadores dos Republicanos Municipal. Olha, e a palavra final da demarcação de terras pode passar pelo Legislativo? Eu estou acompanhando, eu já fiz várias matérias com isso, que é importante, porque envolve 300 famílias do Mato Preto, que pega aqui Getúlio, grande parte, pega a parte da Arebanga e uma parte de Erechim, né? E próximo de questões de área indígena, então, já correram no passado de perder essas terras para os índios.
Estamos julgando o marco temporal em Brasília. Aconteceu a semana passada, o ministro Alexandre Moraes pediu vista desse processo. O que é o marco temporal? O pessoal, tu fala, mas ninguém explicou. Então, eu vou explicar hoje o que é o marco temporal. O marco temporal é a partir da Constituição de 1988. O que foi para trás fica, aqui para frente não se muda mais quem tem escritura. E o julgamento hoje está para derrubar ou não o marco temporal. Se chega a derrubar esse marco temporal da Constituição de 88, o voto está cassado, começa a discussão de quem são as terras, né? Quem tem escritura, que veio de pai para frente, pode perder. Então, nessa toada, o deputado gaúcho, o Jerônimo Gergen, ele fez um pedido para o Arthur Lira, na sexta-feira, dia 17, que todas as demarcações tinham que passar pelo Congresso. Por que ele diz isso? Fica até difícil explicar como conseguimos gerar tanta insegurança jurídica para nós mesmos, mantendo o Congresso Nacional de fora desse debate. Ele tem razão. Eu acho que não pode ser só via executivo, via FUNAI e via uma ação no Supremo. Eu acho que o Congresso tem que participar realmente dessa discussão, né? Mas tu não pode confundir, às vezes tu tem, lá no norte, tu tem a questão dos grileiros e aqui tu tem pessoas com escritura. É diferente a situação, não podemos ser julgados diferentes iguais. Então, eu acho que é bem interessante esse posicionamento do deputado gaúcho Jerônimo Gergen, onde ele quer mostrar que o Legislativo, né, o Congresso, tanto o Senado como a Câmara dos Deputados, tem que participar desse processo. Como avanço, eu acho bem pertinente para o momento. Bom, tá aí os destaques da coluna Pente Fino, a mais lida no impresso e no digital. Obrigado, Rodrigo, uma boa semana. Para todos nós, até amanhã. Vamos agora ao comentário do Igor Miller. Te liga, a opinião você também vê aqui. A gente paga muito imposto aqui no Brasil, muito. Volta e meia eu comento sobre isso. E uma lógica que se reproduz nessa situação, e eu já vou explicar o porquê que a gente paga também muito imposto e como isso é um absurdo. A gente não vê o retorno muitas vezes. E a lógica desse processo, uma delas, das mais desiguais que existe, é justamente que, como tudo incide, o imposto incide muito no consumo, naquilo que a gente consome, tudo que a gente consome, do pãozinho até roupas, gasolina, um veículo, por exemplo, vou comprar um carro, quase a metade dele é imposto. Uma moto é a mesma coisa. Enfim, com quase tudo que se consome, praticamente tudo, a gente paga a metade do valor, são impostos. E aí a gente pega o carro, vamos fazer um passeio com a família para algum lugar aí no estado, e a gente vê como os nossos impostos, eles não chegam, eles não retornam em serviços para onde deveriam voltar. As estradas, de modo geral, e esse é um problema, a infraestrutura, de modo geral, é um problema muito grande no Rio Grande do Sul. Agora nós temos aí alguns acessos asfálticos que foram anunciados para serem feitos. Nós tínhamos 11 aqui, era a região que mais tinha problemas com acessos asfálticos municipais. Hoje nós temos 10 e provavelmente deve sair 4. Até não estar pronto, a gente, né, vamos aguardar ficar pronto. E a gente paga imposto só na relação com o asfalto. Por exemplo, a gente paga IPVA, a metade do combustível são impostos, ICMS e mais a outra parte federal. A gente paga impostos no carro quando a gente compra, vários, a metade praticamente, para andar. Enfim, se paga muito imposto. E esse dinheiro deveria voltar lá para virar um serviço para a gente, mas não é o que acontece. E aí a gente fica sem saber também aonde vai esse dinheiro. E o outro problema, quem ganha menos, as pessoas, o trabalhador de modo geral, e a pessoa mais pobre, proporcionalmente paga mais impostos. Essa é a conta radical e desigual do Brasil, que pesa. Quem ganha menos, as pessoas mais pobres pagam mais impostos do que quem ganha mais. Porque como tudo incide, proporcionalmente falando, como tudo incide sobre o consumo, sobre aquilo que se consome, o trabalhador gasta todo o salário dele para sobreviver. E, consequentemente,
ele vai gastar proporcionalmente mais em impostos do que alguém que consegue acumular ou fazer sobrar dinheiro. Então, são coisas que a gente entra, sai e passa-se uma geração e a gente não enxerga, apesar as mudanças, a gente não enxerga as mudanças. Apesar de a gente ver muito, e agora para finalizar, eu vou fazer uma outra lógica, trazendo essa realidade dos impostos também para os municípios. Com os municípios que não configuram um peso na estrutura, muito pelo contrário. Com a municipalização, se abriu um canal efetivo de melhorias e fazer com que o dinheiro e os impostos se transformassem em, efetivamente, serviços para as pessoas. Porque se depender do Estado e da União, e circular no Rio Grande do Sul por estradas federais e estaduais, de modo geral, porque as estradas municipais são muito poucas, é um caos. E com a municipalização, com a criação dos municípios, as pessoas puderam ver, por meio dos impostos, aí sim, um retorno significativo. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao falar que se tem muitos municípios no Rio Grande do Sul ou que esse é o problema. No meu entendimento, esse não é o problema, de maneira nenhuma. Aliás, esta vem sendo a solução para as pessoas terem mais acesso à saúde, mais acesso à educação, ter alguém brigando para conseguir fazer com que aquela estrada e venha mais recursos para que sejam beneficiadas uma comunidade. Obviamente que é difícil, demora, e os prefeitos só têm como carta na manga buscar o relacionamento e construir relacionamentos. Eles não têm poder para decidir ou trazer mais, e ficam refém dessas emendas parlamentares. Mas, mesmo assim, é muito melhor ter uma estrutura que a gente possa bater na porta e ser atendido do que um Estado que nunca, ou pouco, a gente vai poder chegar lá e dizer para o governador, olha aqui, governador, ou para o presidente da República, olha lá, minha comunidade lá faz 30 anos que não tem um calçamento na rua para passar. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala sobre isso. Porque se hoje está tendo mudança, está ocorrendo pelas mãos dos municípios, das gestões municipais, que está conseguindo traduzir aquilo que a gente paga em impostos em benefícios reais e efetivos para as pessoas. Sem nenhuma dúvida, sem medo de errar. Uma boa semana e é isso aí. Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias e nós vamos agora aos destaques do Bom Dia impresso e digital. Vamos agora conferir os destaques do Jornal Impresso e Digital do Bom Dia. A edição de sábado, domingo, segunda e terça-feira traz na capa a cultura, o tradicionalismo que transforma vidas e também realidades. A coluna do Rodrigo Finardi fala sobre pai e 3 filhos que se dedicam ao direito em busca de concursos públicos. Página 3 para Aline de Paris, o céu é o limite. Na 4 tem os colunistas de opinião e na 5, mamães ampliam conhecimentos em curso no Hospital de Caridade. Página 6 tem o fato da foto e na 7 o sonho de prenda de Caroline Lemos. Na página 8 e 9 a gente tem um caderno de cultura gaúcha, um especial. Página 10 em região lá em Cruzaltense, não tenha medo de procurar ajuda. Caderno de água deste fim de semana fala sobre a crise hídrica, da água e do solo, a preservação que andam juntas. Também não acontece na página 14, tem um caderno BD Saúde, está falando sobre as lentes de contato e também os sinais que você deve ficar atento aí para o indício de problemas. Também está falando sobre dermatite atópica, entre outras informações, a obstrução do canal lacrimal. Tem os classificados do Bom Dia, e em geral o café do Instituto Unimed RS discute compliance e LGPD aplicada à saúde. Tem um caderno de variedades, você confere na segurança, o IGP passa a contar com atendimento de médicos legistas aqui no município. Jogo contra a AVF marca a volta do torcedor ao Caldeirão do Galo.
Contra a capa do Bom Dia, a dupla Grenal, final de semana, foi de estreias no gauchão feminino. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbomdia.com.br. Vamos falar de esporte agora aqui na TV Bom Dia com o Eric Oliveira. Boa tarde, Eric, tudo bem? Tudo bem, Leandro. Muito bom nos reencontrar e para quem está acompanhando também. Bom, vamos começar falando da dupla Grenal. A gente começa falando do Internacional, que venceu o Fortaleza jogando no domingo de manhã. É isso aí, jogar pela manhã nunca é fácil. Eu, particularmente, não gosto muito desse horário. Mas o Internacional jogava em casa e conseguiu uma vitória por 1-0. Foi sofrido, sim, não foi uma vitória fácil. Mas o Internacional que já começou a dar as cartas de um trabalho que começa a se consolidar do técnico Diego Aguirre. São 7 jogos, os últimos 2. Lá em Recife, contra o Sport Recife, o Internacional venceu por 1-0 com o gol do Patrick. Um jogo realmente difícil e dessa vez, jogando em casa no Beira-Rio, enfrentava um adversário muito diferente do Sport Recife, que está lá na zona de rebaixamento, um dos candidatíssimos a cair para a segunda divisão no Campeonato Brasileiro. Mas um Fortaleza que, há pouco tempo atrás, vinha brigando entre segundo, terceiro e quarto colocado, ainda briga na parte de cima da tabela, é uma equipe, talvez, uma das mais organizadas desse Campeonato Brasileiro, uma equipe muito bem treinada pelo Juan Pablo Voivoda, e o Inter viu um adversário que, em campo, era superior do ponto de vista tático da organização. Mas mesmo assim o Internacional fez um jogo muito inteligente e conseguiu, até mesmo se foi merecido ou não, o Edenilson fez um gol numa jogada individual, esse um dos principais nomes do Internacional, decretou a vitória 1-0 do Inter e começa a fazer com que o Internacional tem essa consolidação de trabalho do técnico Diego Aguirre, que agora colocou o Internacional lá no G6. E daqui a pouco, por que não, o Inter conseguiu uma vaga direta para a Libertadores. Beleza. Vamos dar uma olhada agora na fala do Diego Aguirre, então, após essa partida. Bien, boa tarde. El resultado é lo más importante. Quien fala outra coisa no futebol, para mí no é verdade. Mas, obviamente, que tem que encontrar os caminhos para conseguir a vitória. Acho que hoje temos que valorizar muito a vitória, porque nós enfrentamos a realidade de hoje de Fortaleza, que é um dos melhores times de campeonato brasileiro, estava no G4, está nas semifinais da Copa de Brasil. Então, a vitória vale muito, eu dou muito valor. Nós, mais um jogo, não recebimos goles, mais um jogo fomos competitivos, lutamos, brigamos, acreditamos e no final do jogo fomos a procurar a vitória e conseguimos. Então, eu estou feliz. Obviamente que sempre tem que trabalhar e sempre tem coisas para melhorar, mas quando você enfrenta um time que está em um bom momento, é normal que você sofra, que você tenha momentos de dificuldade, mas nós pudemos superar isso e estou muito feliz. Essa é a verdade. Tá aí então. Bom, o Grêmio venceu o Flamengo depois de 3 jogos, 2 vitórias do Flamengo, na Copa do Brasil. Agora, pelo Campeonato Brasileiro, um jogo de atraso aí, o Grêmio venceu por 1-0 e não foi gol de pênalti, podia ter sido até mais, né, Eric? Podia ter sido até mais, porque o Borja teve uma chance e acabou desperdiçando. Eu acho ali que é mérito do goleiro. O Diego Alves é um goleiro já que jogou por muito tempo no futebol espanhol, defendeu o pênalti até do Cristiano Ronaldo já e do Messi também. Mas falando do resultado do jogo e do que foi a partida do Grêmio, foi uma vitória emblemática para o Grêmio, que espantou, exorcizou um fantasma que vinha o perturbando já desde 2018, sequência de derrotas, alguns até marcados com fracassos, como foi o 4-0, para esse mesmo Flamengo e eliminações em Copa do Brasil, em Libertadores e também no Campeonato Brasileiro, com jogos muito ruins. E o Grêmio tinha que fazer um jogo muito equilibrado, um jogo assim do detalhe, contra uma equipe que talvez seja a mais poderosa da América do Sul, da América, uma equipe realmente muito forte.
individualmente, coletivamente, jogando dentro dos seus domínios, dentro do estádio Maracanã. Embora não tivesse com o time 100% absoluto, com alguns reservas, sim, um time mesclado, mas o Grêmio, mesmo contra esse time, ainda ia ter algumas dificuldades. E o Grêmio o Felipão fez um jogo consistente, na estratégia ele foi perfeito e ainda com algumas individualidades, como foi o caso do Borja, mostrando que o Grêmio precisava ter vontade, precisava ser na força e precisava talvez retomar uma identidade que me parece que o Felipão começou a fazer com que essa equipe retome. A identidade de um Grêmio que vai brigar pelo resultado. O Grêmio tem ainda inúmeras dificuldades, inúmeros problemas. E para sair dessa zona da degola, zona do desespero, vai precisar jogar assim, na vontade, quando a habilidade, quando a qualidade não for o suficiente, então vai na força, então vai na garra. E foi contra esse mesmo Flamengo, que há poucos dias atrás tinha trucidado o Grêmio em plena arena, o Grêmio consegue uma vitória e agora fica 1 ponto apenas de sair da zona de rebaixamento, lembrando que com 1 jogo a menos, e agora dá uma esperança para a torcida do Grêmio, o Filipão, esse mesmo Luiz Felipe Scolari, que foi o grande protagonista daquele vexame dos 4-0 e também dos 2-0, que o Grêmio tem condições de sair da zona de rebaixamento e permanecer na Série A do Brasileirão. Bom, e o Felipão falou sobre esse resultado após a partida, disse que está dentro do cronograma dele. Vamos ver. Os números não representam a realidade nossa atual. Quando eu assumi o Grêmio tinha 2 pontos, eu assumi e tinha 2 pontos. E eu então, tenho que fazer pelo Grêmio, mesmo que ele tivesse 30, eu tenho que fazer a mesma coisa. Então, o mérito não é meu também, sim, pela vontade, pela dedicação, mas é dos atletas que entenderam que nós tínhamos que tomar algumas atitudes, mudar algumas características, fazer algumas coisas. E eu posso te dizer assim, se hoje a gente tivesse empatado e nós tivéssemos 20 pontos ou tivéssemos 21, eu estaria muito feliz, porque é dentro daquele organograma que eu tinha de pontos para o primeiro turno. Hoje se encerra o primeiro turno, que são 19 jogos para nós. Nós temos 22. Então a gente começa a dar alguns passos e fica feliz por isso, porque nós conseguimos ainda equilibrar algo que estava muito difícil no início. Mas essa vitória veio num momento certo, num momento bom, num momento que vai nos deixar com possibilidade de uma sequência melhor, e não podemos só pensar nos 7 jogos que tivemos e somamos 15 pontos em 21, porque a gente perdeu bastante lá atrás. Então, no cômputo geral, eu acho que está bom, pelo que nós tínhamos. Então, a vitória foi boa, foi ótima, mas ainda temos muito caminho para percorrer. Muito bem, mais da dupla Grenal às 5 da tarde no Virando o Jogo, porque agora nós vamos falar do Ipiranga. Na Série C, o time de Erechim ficou no empate com o Ituano em 0-0, Eric. Isso aí, e olha, esse jogo do domingo, tive uma experiência muito bacana, que eu fui acompanhar o jogo como gandula. Capaz. E recebi o convite, né? Fui lá, olha, a experiência foi muito bacana. O jogo sem torcida, tu fica ali na beira do gramado, tu escuta tudo que acontece no jogo. O Ipiranga acabou empatando em 0-0 com o Ituano, mas 2 equipes já classificadas. O Ipiranga fez um jogo muito equilibrado, acho que essa que é a palavra. Um primeiro tempo muito estudado, tanto do Ipiranga como também para o Ituano, 2 equipes que tiveram poucas chances de gol. Jogo muito estudado, o Ipiranga que tentava sair com a bola tocada desde sua defesa, mas no segundo tempo o Ipiranga foi melhor. Não só na criação das jogadas ofensivas, como também para invadir e conseguir esses espaços na defesa do Ituano, que era uma boa defesa. Sem sofrer riscos, o Ipiranga perdeu 2 chances, uma em bola parada, bola de escanteio, e depois outra que o Diego Quirino acabou tentando ir ele mesmo para decidir. Podia ter largado a bola para quem vinha pelo lado esquerdo. O Digio teve 2 oportunidades que estava livre, acabou não recebendo a bola, que poderia daqui a pouco o Ipiranga ter vencido o jogo por 1 ou por 2-0. O Ipiranga foi melhor no segundo tempo. Mas o jogo sim foi, de todo, uma análise geral, foi muito equilibrado, 2 equipes que com certeza vão brigar pelo acesso. O Ipiranga que agora vê
com um pouco mais de dificuldade conseguir essa primeira e segunda colocação, a menos que Novo Horizontino também e o Ituano percam na última rodada e que o Ipiranga vença lá no estádio Francisco Noveleto São José, o que é muito difícil, jogar naquele gramado sintético. Então, pensar em primeira e segunda colocação talvez já seja uma realidade um pouco distante. Agora, se o Ipiranga conseguir uma vitória contra o São José, mesmo que classifique em terceiro, já é algo significativo, porque daí nós já começamos a nos preparar para o quadrangular final, que já está aí. Tem mais uma semana para encerrar a fase classificatória e depois começar com o pé direito. Serão 3 jogos que o Ipiranga vai jogar em casa, embora, independente de ser os primeiros ou os últimos, o Ipiranga tem que vencer e o sonho do acesso está muito vivo. Pelo que eu vi lá no domingo, o Ipiranga tem totais condições de brigar no mano a mano, em campo, contra qualquer equipe que joga a Série C nesse momento. Bom, o Colosso da Lagoa estava vazio, mas o Caldeirão do Galo no fim de semana lotou de torcida que estava com saudade do Atlântico, que venceu jogando pela Liga Gaúcha. É isso aí, venceu o Vacaria por 4-0, o resultado bem próximo do esperado. Jogar contra o Atlântico em casa é muito difícil. Jogar contra o Atlântico em casa com o retorno da torcida, que depois de mais de 550 dias, 1 ano e meio, em razão da pandemia, estava ausente do ginásio do Caldeirão do Galo, é muito difícil. O Atlântico amassou o AVF, empurrando quase que todo momento o time de Vacaria para sua quadra de defesa, e os gols, naturalmente, eles vão saindo. Agora, eu não consegui estar lá, Leandro, mas eu vi a festa, camisa 6 esteve presente, poucas pessoas assim, mas conseguiram fazer um barulho com a charanga, com instrumentos. Muitas pessoas lá, pelo menos o que conversei com algumas pessoas que estiveram lá, e a organização ela foi muito bem, com o portão sendo aberto 1 hora antes para evitar fila, para evitar qualquer problema, e foi tudo dentro da normalidade, e nós começamos a pensar que a partir de agora nós estamos voltando ao normal, se é que dá para falar algo nesse sentido. Nós estamos voltando ao normal dentro do futsal, do futebol de campo. Então, em breve, vamos ter uma liberação da Série C para estar presente no Colosso da Lagoa nos Jogos do Ipiranga. Então, que grande notícia e que bom poder ter esse retorno da torcida verde-rubro do Atlântico no Caldeirão do Galo. Muito bem. Olha, eu quero lembrar você que 5 da tarde a gente vai falar mais de esporte aqui na TV Bom Dia, porque teve jogo da seleção feminina de futebol, tem a Copa do Mundo de futsal, tem o Brasil jogando muito bem, favorito. Então, às 5 da tarde, não perca todas as informações aqui na TV Bom Dia no Virando o Jogo. Obrigado, Eric. Um abraço para ti, Leandro, e para todo mundo. Vamos agora às informações da previsão do tempo. Imagens de satélite deste início de semana mostram o céu carregado, principalmente no Rio Grande do Sul. Trata-se da formação de um ciclone extratropical. A terça-feira vai ser mais um dia de chuva forte entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul e leste do Paraná. Mas o tempo segue seco e quente no norte do Paraná e já fica mais firme também nas áreas mais próximas ao Uruguai. Quanto à temperatura, a máxima não vai passar dos 20 graus em Porto Alegre, 22 em Florianópolis, mas ainda deve chegar aos 28 graus em Curitiba. Bom, e o clima deve mudar aí, segundo os meteorologistas, nos próximos meses. Isso porque começa hoje a primavera, a estação das flores, que promete ser um pouco mais chuvosa, pelo menos aqui na região sul, do que o inverno. Vamos acompanhar aí as previsões da Climatempo. Bem, a previsão para a região sul, começando aqui pelas temperaturas, né, da superfície do mar, nós temos hoje temperaturas que são acima da média histórica entre o sul do Brasil e o sul da América do Sul, e temperaturas que são abaixo da média histórica entre o sudeste e a região sul do Brasil. E isso nos traz uma consequência. Toda a diferença de temperaturas, que é inclusive a fonte de energia inicial para o avanço dos sistemas que provocam chuva nesta época do ano, ela está abaixo da média histórica, uma vez que é justamente essa diferença de temperaturas que provoca, que acarreta nesse avanço de sistemas. Então, o que eu tenho hoje são temperaturas mais quentes, onde naturalmente é mais frio, mais ao sul, e temperaturas mais frias, onde naturalmente é mais quente, o que me dá um gradiente menor, né, uma diferença menor do que a média histórica. Por isso, a expectativa, assim como foi nos últimos meses, ainda é
de um cenário pior do que o da média histórica, mas a boa notícia é que essa diferença aqui ela vem melhorando para as frentes frias, ou seja, a região que está mais quente vem resfriando e a região que está mais fria vem aquecendo. E isso nos traz, inclusive, um panorama de chuvas acima da média em várias áreas da região sul do país. Então, por exemplo, toda a faixa leste entre o estado do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, a expectativa é de chuvas acima da média histórica. E no oeste do estado do Paraná também, a previsão de chuvas acima da média histórica. Nas outras áreas da região, no centro-leste paranaense, no oeste catarinense, no oeste gaúcho, a expectativa é de chuvas abaixo da média histórica. Quanto às temperaturas, ainda temos um resquício de massas de ar frio avançando, pegando principalmente a região sul do país, e por isso a previsão de temperaturas aqui entre a média e ligeiramente abaixo no Rio Grande do Sul, mas no Paraná e em Santa Catarina a previsão é de temperaturas acima da média histórica na maior parte das áreas da região. Felipe, só uma coisa, haveria alguma possibilidade ainda de alguma geada, por exemplo, para o início da primavera? É bem improvável, não há expectativa de nenhuma massa de ar frio tão intensa assim que provoque geada, a não ser, claro, nos pontos mais altos, né, da Serra Catarinense e da Serra Gaúcha, onde uma massa de ar frio que nem precisa estar com grande intensidade consegue trazer as temperaturas para limiares de geada. Mas nas outras regiões não há previsão. E em termos das 3 capitais, nós teríamos aí, então, uma tendência de mais chuva para a Grande Porto Alegre e a Grande Florianópolis. E chuvas abaixo da média na Grande Curitiba, novamente. Perfeitamente. Ok. Bom, Felipe, como é que nós vamos entrar, então, aí durante o mês de outubro, né? Outubro nós já teríamos uma laninha configurada? Para o mês de outubro, né, a previsão é de que essa porção aqui do Pacífico esteja em limiares de laninha, né, principalmente aqui a porção central. Isso nos traz uma expectativa de laninha, né, uma laninha que nós chamamos de Modoc, que é quando as temperaturas da região central do Pacífico estão diferentes da região leste do Pacífico. E com isso, a previsão para o mês de outubro é de chuvas acima da média nas áreas mais a norte da região sul. Então, por exemplo, o estado do Paraná, em sua maior parte, tem chuvas acima da média. Em algumas áreas na região central, mais próximas à média histórica, mas de forma geral, chuvas acima da média. Santa Catarina, as áreas mais a oeste do estado e as áreas mais a norte com chuvas acima da média, o restante aqui entre a média e abaixo da média, e o Rio Grande do Sul com expectativa de chuvas abaixo da média histórica. Quanto às temperaturas, entre a média e ligeiramente acima da média, com destaque, né, para o centro-sul gaúcho, para as áreas mais para o extremo sul do Brasil, com temperaturas sim acima da média histórica. Felipe, essa tendência, então, de chuva abaixo da média aí no Rio Grande do Sul já é um efeito da configuração da laninha? Isso, exatamente. Já é uma característica desse fenômeno, né, que diminui as chuvas na região. Ok. Bom, e aí durante o mês de novembro? No mês de novembro, a expectativa é de chuvas abaixo da média, em praticamente toda a região sul do país. Né? Não há nenhum destaque de região aqui com chuvas acima da média, toda a região mesmo, os 3 estados da região. E quanto às temperaturas, entre a média e acima da média em praticamente toda a região. Né? As áreas que ficam mais próximas à média histórica são a faixa leste, que contempla as capitais entre Santa Catarina e o estado do Paraná, que pega Curitiba e Florianópolis.
Ô Felipe, como é que seria aí uma tendência da passagem das frentes frias nesse mês de novembro? Ou seja, menos frentes frias do que o normal, ou uma passagem muito oceânica para desfavorecer tanto assim a chuva no sul do Brasil? O que você poderia falar sobre isso? É aquela característica mesmo de Laninha, as frentes frias passando rápido pela região sul, e aí demorando mais a avançar lá na região sudeste, mas na região sul elas passando de forma bem rápida e não trazendo tanta precipitação assim para a região. Ou seja, mantendo, na verdade, as massas secas em cima do sul, né? Essa tendência mais desse ar seco em cima do sul, e aí dificultando realmente essa formação de instabilidade no sul do Brasil, né? Isso, exatamente. Bem, pessoal, essa foi a previsão para a primavera, a expectativa de chuvas interessantes. Espero realmente que essa chuva caia nos lugares certos, lugares que estão precisando de chuva. E boa primavera para todos que nos assistem, mês das flores, aproveitem bastante essa primavera. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. O nosso Bom Dia Notícias de hoje fica por aqui. Você pode rever esses e outros programas no site www.tvbomdia.com. Uma ótima terça-feira para você, tudo de bom. Daqui a pouco, às 14h, tem o Direto da Redação. E amanhã, ao meio-dia, eu te encontro aqui com mais informações. Pegue seu celular, ligue sua TV Smart e acompanhe as notícias aqui da nossa região. Uma boa semana para você. Até mais. Tchau, tchau.